E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sempre tô aqui pra dar dicas de como investir melhor, né? E usar as corretoras de valores e os bancos também. Só que hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu não tô aqui pra te ensinar a investir, nem usar nenhuma corretora de valores. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como não investir. E é isso mesmo que você tá escutando, porque quando eu comecei a investir, tiveram várias coisas que eu fiz e que eu me arrependi bastante, que me fizeram perder algum dinheiro durante o meu período de investimento. Então hoje nesse vídeo, eu tô aqui pra te falar 3 coisas que não é pra você fazer quando tá começando a investir. Hoje eu vou te falar aqui os 3 erros que eu cometi e que eu gostaria que ninguém cometesse também, que isso vai te evitar de perder algum dinheiro e de fazer algum investimento mal feito. Fechou? Então, se você está começando e quer saber o que você pode estar evitando nesse caminho, cola comigo que hoje eu vou te dizer aqui as 3 coisas que eu fiz e que hoje eu não faria nem ferrando. A primeira cagada que eu fazia sempre quando eu investia em alguma ação ou algum investimento era ficar olhando todas aquelas análises no YouTube dos ativos para ver os comentários das pessoas que estavam comentando, para ver se as pessoas gostavam ou não gostavam daquele investimento. E, gente, por conta disso, eu comprei cada coisa na bolsa de valores que vocês não têm noção do nível que chegou aquelas compras de ações com base nos comentários das pessoas do YouTube. Eu não gosto nem de lembrar o que eu comprei. O que acontece? Quando a gente vai comprar alguma ação, né, e vai olhar os comentários das pessoas no YouTube, nem sempre aquelas pessoas que estão comentando nos vídeos ou estão deixando opinião lá embaixo são pessoas que realmente têm algum conhecimento no investimento ou são pessoas que pensam como você. Eu acho que cada pessoa pensa diferente e o que as pessoas expõem lá embaixo são as opiniões delas. E quando a gente investe levando em conta as opiniões de outras pessoas sem saber nem a formação daquela pessoa e no quanto ela sabe sobre aquele investimento, a gente está fazendo uma cagada enorme, porque a pessoa ela pode estar recomendando lá uma Oi Brasil, por exemplo, sendo que a empresa está extremamente endividada e com recuperação judicial e com vários indicadores horríveis que estão dizendo para você não comprar ela, pelo menos fundamentalmente não. Então, se a gente pega e se baseia no comentário de outras pessoas em um vídeo da internet, isso pode dar muito ruim porque nem sempre as pessoas têm os mesmos objetivos que a gente e às vezes as pessoas não sabem o que elas estão falando naqueles comentários, sabe? E a gente acaba se ferrando por conta disso. Então, a primeira dica que você tem que seguir e não pode deixar sem fazer: nunca, em hipótese alguma, baseie as suas escolhas de investimentos em comentários das redes sociais. Nem sempre aquelas pessoas vão saber o que elas estão falando, às vezes elas nem sabem, estão só especulando, só para confundir a cabeça de todo mundo e só para fazer intriguinha sem sentido na internet. A melhor coisa mesmo é você pegar e entender como funcionam todos os indicadores e conseguir analisar todos os seus ativos e fazer escolhas que façam sentido para você. Então toma cuidado com isso aí, hein? Vou ficar de olho e vou bloquear aqui no meu canal também para não acontecer isso, quem ficar defendendo a açãozinha ruim aqui nos comentários. Fechou? Outra coisa que me fez perder algum dinheiro nessa vida no investimento de ações foi uma crença limitada que eu tinha sobre o preço dos ativos na bolsa de valores, ou seja, o preço das ações mesmo que são negociadas lá. Eu achava que por uma ação valer, por exemplo, R$ 50, essa ação de 50 ela estava mais cara que uma ação de, por exemplo, R$ 30. Só que isso não existe na bolsa de valores, sabe? Não é porque uma ação ela tem o preço de R$ 50 e outra ação tem o preço de R$ 10 que a ação de 50 está mais cara que a de 10, porque é tudo ali baseado numa série de fatores, entre eles o patrimônio de uma empresa. Suponho que, por exemplo, eu tenha uma empresa e eu queira vender, né, R$ 100 do meu capital lá na bolsa de valores. E aí com esses R$ 100 eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso dividir ele em 10 cotas de R$ 10 e vender cada cota por R$ 10. E aí, né, 10 pessoas comprariam e eu abriria o capital da minha empresa com R$ 100 na bolsa. Ou então eu poderia pegar esses R$ 100 e dividir ele em 100 cotas, sendo que cada cota ia valer R$ 1. Então 100 pessoas poderiam comprar as ações da minha empresa e, consequentemente, cada ação valeria R$ 1. E aí eu te pergunto, tem alguma diferença nesse capital que eu dividi em 10 cotas de R$ 10 e nesse capital que eu dividi em 100 cotas de R$ 1? Tem. E essa diferença é basicamente o valor das cotas. E não quer dizer que uma cota que vale R$ 10 está mais cara que uma cota que vale R$ 1. Que ambas têm um valor intrínseco ligado a elas igual. A única diferença é que, por exemplo, uma cota de R$ 10 ela tem um maior nível de patrimônio e uma cota de R$ 1 tem um nível menor de patrimônio da empresa. Isso não quer dizer que ela tá cara ou barata, né? É só a porcentagem do patrimônio ali que a gente está comprando. Isso acontece muito na bolsa de valores. Às vezes uma empresa tem um patrimônio diluído em muitas ações na bolsa de valores e acaba que aquelas ações elas ficam mais baratas por conta da porcentagem de patrimônio que tem em cada uma. Ao mesmo tempo que uma empresa pode ter poucas ações, porque geralmente não é tão pouco assim, mas tipo alguns milhões a menos, e aí acaba que o preço dessas ações vai ficar um pouco mais alto por conta da quantidade de patrimônio que está ali ligado àquele ativo. Então, assim, não considerem que ações
que tem um preço maior são ações mais caras que ações com preço menor, porque pode ser só uma jogada de patrimônio ali que a ação com preço maior pode ter um patrimônio maior dentro dela, enquanto a menor pode ter um patrimônio menor. Eu acreditava totalmente ao contrário, eu achava que tipo assim, essa ação de 100 reais está muito cara, só que essa ação de 5 reais está muito barata, então eu vou comprar de 5 porque ela tem mais potencial de valorização. Pensa só na cagada, né? Às vezes eu tava comprando uma ação que tava no preço 5 reais e tava achando que ela tava mais barata só porque o valor de compra dela é menor, né? Então não façam isso. Não achem que só porque uma ação está com preço menor ali que ela é uma ação barata. Pode ser só uma porcentagem de capital da empresa diluída ali na bolsa. Então fica esperto com isso. O preço é único, cada ação tem o seu e você tem que analisar com base num fator geral. Não só no preço que está aquela ação, porque o preço ele, muitas vezes não quer dizer muita coisa. O terceiro erro que já me deu bastante dor de cabeça na bolsa de valores foi a cisma de fazer trade, né? Eu acho que todo mundo, quando está começando a investir, quer começar a fazer trade, porque com trade, teoricamente, os resultados eles vêm mais rápido pra gente e a gente quer ver resultado quando a gente começa a investir. Não adianta, a gente quer ver os nossos ativos subindo e o dinheiro rendendo na conta. E por conta disso, eu ficava ligadão em todas as notícias que saía, sabe? Eu lia todos os jornais de finanças e ficava ligado em algum acontecimento na empresa, porque se eu visse que tinha um acontecimento e que esse acontecimento poderia aumentar o preço das ações, né, eu já ia no próximo dia seguinte comprar aquela ação para conseguir ganhar um pouquinho com a valorização daquele ativo com base nas notícias. O único problema que acontecia é que às vezes as notícias que eu via não impactavam no preço de alguma ação, ou às vezes elas até diminuíam o preço daquela ação. Então, às vezes eu perdia dinheiro e às vezes eu ganhava também. Outro problema em relação a isso é que quando a gente faz esse swing trade, né, que é tipo comprar e vender rapidinho só para ganhar uma mini valorização daquele ativo, dá muito trabalho para declarar isso no imposto de renda depois, porque quando a gente vai declarar no imposto de renda, tem que fazer conta de venda por venda para saber o lucro que teve em cada venda e depois somar tudo. Então, assim, eu fazia em média umas 20 operações por mês. E aí, no ano, deu tipo umas 200 operações para eu ficar calculando o lucro. Nossa, isso me deu tanto trabalho, mas tanto trabalho que eu fiquei puto. Eu nunca mais quis fazer trade. Fora que o pior é que eu fui ver o tanto de lucro que eu tinha feito naquelas ações e foi tipo assim, 70 reais no ano inteiro. Ai, foi muito triste mesmo e eu desisti do trade por conta disso. Eu gastei um tempão lendo notícia, gastei um tempão vendendo, comprando, depois gastei um tempo enorme para declarar aquilo no imposto de renda e ainda não ganhei nada e só me deu esquentação de cabeça. Então assim, furada. Real, eu sei que existem diversos meios de ser trade, né? Mas eu particularmente não gostei e achei que é melhor investir no longo prazo. Tanto é que se algumas ações que eu tivesse comprado no passado para fazer trade, se eu tivesse guardado elas e tivesse com elas até hoje, cara, eu cheguei a muito mais dinheiro. Eu cheguei a comprar a Magazine Luiza por, tipo, 70 reais. Aí depois ela valeu 150 e depois ela se desdobrou em mais um monte e agora tá quase 80 de novo. Eu ia ganhar no mínimo uns R$ 1.000 aí só com a Magazine Luiza. Fora Engie, que tava valendo acho que 12 reais na época, hoje tá valendo 70. Tem várias ações que se eu tivesse segurado, cara, eu tinha ganhado muito dinheiro. Então assim, eu prefiro longo prazo e eu vejo mais resultado no longo prazo. Se você tá começando e quer ver os resultados muito rápido, segura essa sardinhagem aí, porque o trade, ele parece que te dá resultado rápido, mas depois no longo prazo você vê que não é tão bem assim, sabe? Por mais que te dê um resultadozinho pequeno ali, no longo prazo dá mais. Outra coisa também é que para você fazer trade você tem que ter muito dinheiro. Não adianta fazer igual eu, que tinha tipo 200 reais na conta, querendo fazer uns trades com essas diferenças mínimas, sabe? Tipo ganhar 30 centavos, R$ 1, porque o trabalho que te dá para você declarar isso depois é enorme e não vale a pena. Fechou, pessoal? Fique esperto com isso aí, hein? Foi basicamente isso, pessoal. Esses foram os 3 erros que eu cometi aí quando eu tava começando os meus investimentos na bolsa. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdo aqui pro canal. E se você quiser se inscrever também, você sempre vai receber os nossos vídeos e vai sempre estar investindo melhor o seu dinheirinho rico que você ganha com tanta dificuldade, com tanto trabalho. Show? Espero vocês no próximo, então, e até a próxima. Tchau, tchau.